A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 50. O luto por Jacó. Versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Versículo 2. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel. Versículo 3. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Versículo 4. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça a vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim, na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. Versículo 6. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Versículo 7. E José subiu para sepultar a seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Versículo 8. Como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas, e as suas vacas. Versículo 9. E subiram também com ele, tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Versículo 10. Chegando eles à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Versículo 11. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: E este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. Versículo 12. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Versículo 13. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, de Efrom, o Heteu, em frente de Mamré. Versículo 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que
com eles subiram a sepultar seu pai. José anima seus irmãos. Versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José? E certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo. Versículo 17. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, as transgressões de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: estamos aqui para ser teus servos. Versículo 19. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. Versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. Versículo 23. E viu José os filhos de Efraim, na terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 26. E morreu José, da idade de 110 anos. Então o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.